Bom dia, bom dia! Estamos aqui para mais um episódio do podcast Pode Acordar. Todos os dias acordamos e damos cor à vida e o dia hoje amanheceu roxo. Roxo porque ele remete à magia. E aí tem tudo a ver com o tema de hoje que é a magia dos registros eternos pela fotografia. Então temos um convidado muito especial aqui e eu vou deixar a Dai dar uma palavrinha antes de eu continuar. É isso aí, gente. Vocês vão adorar o nosso convidado de hoje. É o convidado, viu? E vamos hoje, bora acordar, que nem diz, né? Vamos acordar, porque acordar é a melhor razão para ser feliz. E hoje também estamos aqui com o nosso patrocinador. Fala aí, Leozinho. Nosso patrocinador oficial do episódio é Puerto Vinhos, que nos deu essa caixinha, que não é uma caixinha, é engradado que fala? Não, acho que é uma caixinha mesmo com... Com 4 latinhas, e são latinhas de espumante, muito diferente, nunca tinha visto. essas latinhas, nós estávamos conversando com o pessoal lá da Puerto Vinhos. Vejam aqui que eu vou abrir, tá? Porque Que eu tô bem em vontade de tomar. Ele tem sido muito prático, assim, o pessoal tá levando pra praia, vai sair de barco, né? Aqui em Balneário tem bastante essa rotina, então o pessoal leva por ser muito prático. E ela tá sempre geladinha, né? Você coloca no baldinho com gelo. Então, uma ótima sugestão aí. Agora o verão chegando, as latinhas de Freixenet lá na Puerto Vinhos, em Itajaí. Muito tá bem. bom? E agora, o convidado, ele parece um pouco alcoólatra. É. Já tá aqui bebendo? Já preciso. O convidado de hoje é Julis Cavalcante, um fotógrafo mágico que muda a nossa vida de diversas formas, tanto pela experiência da fotografia como pela sua edição muito característica. Se apresente, Julie, seja bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite, né, primeiramente. Eu tô um pouco nervoso porque eu não tenho prática frente às câmeras, eu sou só por melhor trás das atrás, câmeras. exatamente. Mas estou feliz de estar aqui com vocês, né? São pessoas que eu admiro muito e é muito importante conversar sobre esse tema com vocês e mostrar um pouco do que é essa ludicidade no trabalho da fotografia artística, né? E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Vou contar um pouco da minha história, como eu comecei na fotografia e como essa fotografia transformou a minha vida e também transforma a vida das pessoas que eu fotografo, né? Com certeza. Porque tem muito isso de tocar essa sensibilidade de tocar nas pessoas e fazer elas se expressarem de uma maneira Verdadeira, verdadeira, exatamente. Tá, então vamos beber? Vamos beber. fazer um Vamos brinde brindar. e você Vamos vai beber. contar a sua história pra nós, por favor. Um brinde à magia. Saúde e a magia. Ah, muito bem. Olha, cheio de bolinhas. Nossa, é muito gostoso. O Léo Ele tá quase falando babou bem aqui, ó. nervoso. Bom, ele tá Conte-nos. falando que ele não tem muita experiência por frente das câmeras, mas ele tem, porque inclusive ele canta, hoje a gente não vai falar disso, Ai, Jesus. mas ele canta, já foi lá pro programa da Popstar. X Factor. E Julie está falando que não tem experiência por frente das câmeras, mas na verdade tem, que já foi até lá pro... Como que era o nome? X-Factor. X-Factor, cantar. Ele canta muito, hoje a gente não vai falar disso, mas... Ai, jura Aonde- que a gente não aonde- vai falar? Eu A ia Dai vai tanto pedir falar. uma palhinha no final. Ah, vai ter. Tá, então já vamos falar pra ele se Vamos preparar. tentar, vamos ver se sai alguma coisa, né? Tá. E Jules, como que você não é de Balneário? Como que você Não. chegou? Como que é a sua trajetória até Balneário e como que surgiu a fotografia indo nesse rolê? Então, eu sou natural da Bahia, né? Eu nasci no interior da Bahia, São Desidério, uma cidadezinha bem pequena. E São Desidério? São Desidério, exatamente. E eu comecei a trabalhar muito jovem, né? Eu tinha 16 anos, por Muito necessidade velho que mesmo. ele é agora, gente. Ai, meu Deus do É, céu. 27, né? Eu tô... E daí, por conta da necessidade mesmo, e como não tinha experiência nenhuma ainda no mercado de trabalho, eu acabava aproveitando as oportunidades que surgiam, né? E, enfim, não lembro o ano, mas eu tinha 19 anos já, foi o meu último emprego antes da fotografia. Eu não estava me sentindo confortável, não era o que eu queria para a vida, entendeu? Não era uma paixão. Eu trabalhava com vendas e... Vendia o quê? Eu vendia cama, mesa e banho e decoração. Era uma loja de enxovais bem legal na minha cidade, só que não era aquilo que eu queria para minha vida, né? Então, eu comecei a procurar outras alternativas e foi aí que surgiu a fotografia. Eu sempre gostei de fotografar, de mexer ali no celular, colocar uns efeitos. Na época era a câmera digital. Sim. Era? Já tinha ou não? Já tinha, só que o equipamento que eu comecei foi um equipamento bem básico, né?
inclusive emprestado de uma amiga, porque eu não tinha e nem tinha, né, dinheiro na época para comprar um equipamento melhor. Então, eu peguei o equipamento emprestado e comecei a fotografar conhecidos, amigos, enfim, e praticando mesmo, mas ainda trabalhando na loja, né? E até que chegou um momento que eu percebi que a fotografia era aquilo que eu queria para a vida, né? O que fazia sentido para mim, de modo que eu pudesse expressar a arte, que eu sempre gostei muito de ver filmes, séries, essa coisa fantasiosa, enfim. E eu vi na fotografia a oportunidade de trazer esse mundo lúdico para adoro, o também meu sou bem trabalho, lúdico. entende? Então eu saí do meu emprego, claro que tinha aquela insegurança, nossa, uma área totalmente nova. Eu nem tinha tanta técnica ainda. Eu comecei fotografando e depois fui pesquisar, né? Eu tinha uma dúvida como fazer isso. E daí Aí pesquisava pontual. pesquisava pontual. Aprendeu E foi tudo assim que eu sozinho. aprendi, exatamente. Autodidata. Autodidata. Sempre tentando melhorar. Olhava ali o que não fazia sentido, o que eu podia melhorar, o que podia mudar. E foi assim que eu fui aprendendo e não parei mais de fotografar. Tá, são 10, 19 anos, próximo emprego, daí depois. Depois a fotografia. Eu saí do emprego e comecei a fotografar amigos conhecidos para ter portfólio, né? Para apresentar para as pessoas entenderem um pouco do meu trabalho e acreditarem nessa ideia, né? Da fotografia artística. E aí, eu lembro que o meu primeiro cliente foi um amigo. Ele pagou pelo ensaio mesmo, que na época era um valor bem baixo, até porque eu nem Pagou tinha. R$10. Só para incentivar mesmo, né? E o resultado das fotos foi sensacional. Óbvio que tinha muitas coisas ali para melhorar, né? Sensacional Porque era pro que você tinha na época e pra Exato. realidade que era. Você lembra o nome desse amigo? Antônio. Beijos, Antônio. Beijos, Antônio. Ai, Obrigado por acreditar em mim. Tem amigos como Antônio que valorizam o trabalho e incentivam, né, as pessoas nessa parte de empreender. Exatamente. Isso aí, muito importante. Obrigado à minha amiga também, né, que me emprestou a Ah, câmera, legal. que foi super importante para mim. E foi isso. Daí pra frente eu comecei sempre a pesquisar como fazer edições, porque eu foquei nessa área de manipulação de imagem, né? Porque era o que eu gostava, era o que me permitia me expressar. Então, eu sempre pesquisava, como fazer pessoa flutuando. Tá, como então fazer... agora, pra quem não te conhece, antes de a gente voltar pra tua história, fala o que tu faz hoje, pra elas entenderem lá o caminho pra onde tu chegou hoje, quem não te conhece. Então, pra quem não me conhece, oi. Hoje o meu trabalho é mais artístico, sempre foi, só que hoje é o meu foco, é o meu forte, né? As pessoas já me conhecem justamente por esse trabalho mais artístico. E a fotografia artística, ela permite a gente transbordar a sensibilidade. A gente consegue contar a história da pessoa de maneira leve. E às vezes não precisa tanto ser pro real, né? Não retratar tanto a realidade. A gente pode usar a fantasia, algo que remeta à vida da pessoa, só que de uma maneira mais lúdica, né? E é isso que Mostra eu fora gosto. retratando o que tem dentro. Exatamente, a essência mesmo. E é isso que eu gosto na fotografia... perdão, gente. A fotografia artística, porque eu consigo fazer as pessoas se enxergarem de uma maneira totalmente diferente, né? E... depois eu vou falar minha experiência com Exatamente. Tem muita coisa, né? As nossas loucuras. Mas é que o nosso podcast, ele é tanto visto pelo YouTube, onde a gente tem o vídeo, mas também escutado pelo Spotify, onde tem, né, apenas Sim. o áudio. Então, eu acho que dava para, nesse momento, a gente trazer um exemplo dessa tua arte, para quem está apenas escutando, falando de uma das imagens Tá. que você fez com o Leonardo. Foi o Perfeito. primeiro ensaio, né? Tá, eu vou Isso, falar de... eu não consegui concluir ali a história de como eu cheguei em Balneário. Tá, que então daí vai. a gente entra na história da sua primeira foto. Que você foi o primeiro fotografado aqui em Balneário. O meu primeiro modelo foi o Leonardo, Então, vai inclusive. fechar... Vai. Tá, então vai. Ai, que eu fico... Daí vai e volta. A gente Tá, tá muito então- empolgado hoje. Lá na minha cidade, eu já vinha sendo conhecido como esse fotógrafo das fotografias diferentes, enfim. E só que chegou um momento que não dava mais. Eu queria crescer, eu queria expandir isso, evoluir.
E foi quando a gente decidiu vir a Balneário, né? Eu e o Matheus, meu companheiro, que inclusive faz parte da equipe, né? E nós viemos tentar. Vamos ver o que vai ser, vamos começar do zero, vamos atrás de cliente, vamos fazer as pessoas entenderem a nossa ideia, enfim. E daí nós chegamos em Balneário em 2018. E aí, tu tinha quantos anos? Eu tinha... Ai, meu Deus. Quantos anos eu tinha? 23, 24, Tá. mais ou menos. Daí a gente chegou aqui sem conhecer ninguém, nem 1 centímetro de Balneário. Só viemos e vamos lá. 1 mês após a gente chegar aqui, o Matheus estava indo trabalhar, que ele já estava trabalhando num salão aqui. E ele viu... A gente estava procurando pessoas interessantes, né? Que pudéssemos fotografar e começar esse portfólio aqui em Balneário mesmo para vender. E o Matheus viu um cabeludo passando de bicicleta na rua. Um cabeludo passando de bicicleta com os cabelos ao vento. Exatamente, aquela Quem coisa... será, galera? Uma musiquinha no fundo, assim, tá? Sabe, O sol refletindo. aquela luz, assim, batendo, enfim. E daí ele chegou em casa e comentou comigo, nossa, eu vi um menino muito interessante na rua que seria muito legal fotografar ele, né? Porque tá bem dentro do que você gosta de fotografar e tal. E a gente nem sabia se o Leonardo ia comprar a ideia, né? Nem Porque... sabia que era Leonardo. Exatamente. Não sabia nem que Era o Leonardo. E daí ele até viu lá com uma colega de trabalho, Quem era? se conhecia, e daí ela falou que é o Leonardo, maquiador e tal. E daí ele chegou em casa, a gente já foi no Instagram, já mandei uma mensagem pro Léo e apresentei, né, o meu trabalho. Falei que gostaria muito de fotografá-lo, se ele se interessava, enfim. E, cara, ele comprou a ideia, assim, de cara, né? Porque, óbvio, ele também é muito louco. ligado à arte, é louco igual a mim. E foi muito interessante, a gente foi trocando ideia, referência, ele mandou inclusive a capa de um livro que eu ele tava tava lendo. lendo, sabe? E daí surgiu a Inspiração. ideia de fazer essas fotos do anjo, né? Aham. Que foi o nosso primeiro ensaio aqui em Balneário. Inclusive foi a minha segunda manipulação de imagem mais trabalhosa, assim, que levou horas, né? Aham. A primeira foi ainda lá na Bahia, que foi com a minha amiga Stephanie. Aquela que tava Obrigado, voando na cadeira, Stephanie. assim? Exatamente. Foi todo um trabalho para fazer aquela pessoa flutuando. Eu também ia pesquisar como fazer pessoa flutuando no Google, no YouTube, enfim, porque eu não sabia ainda, né, exatamente como fazer, as técnicas para fazer isso. E foi muito interessante porque eu olhei, curti o resultado e você também deu um feedback super positivo, né? Foi muito legal. A gente já, de início, foi uma vibe leve, foi bacana, a gente ficou descontraído. Eu lembro que era inverno. E a gente Tenho colocou... certeza que era bem inverno. Foi Bem inverno, Daí foi tava foto muito no frio. estúdio ou Não, ao ar livre? foi foto ao ar livre. externa. Tá, agora eu posso Aham. falar? Deixa eu falar. Dai, Qual o pode seu falar. sentimento, É, Léo? A não. sua experiência, conta. Isso, nós temos uma história muito parecida, né? Você começou numa cidade pequena, sem custo nenhum pra começar, sem material, autodidata também, assim como eu. E aí também foi pra uma cidade totalmente desconhecida, que você não conhecia nada. E aí a gente tem muito isso em comum, né? Depois que você já atingiu certo grau na experiência do trabalho, daí você começou a se profissionalizar, a fazer os cursos, né? E quando você mandou mensagem, quando o Matheus me viu, eu fiquei muito... eu me identifiquei porque vocês tinham recém-chegado, tipo, foi uma oportunidade de ajudar e também de ser ajudado, de me beneficiar com aquilo, porque eu também tava, né, tentando ingressar nas redes sociais e que precisava de foto, né? Então foi positivo. E aí ele falou pra mim assim, a gente pode colocar umas asas e tal. Aí eu fiquei tipo, nossa, vai ficar brega isso aqui. É, meio chocante no Ah, início, não né? tinha nada a Você ver com o livro, eu já tava imaginando. Não, eu mandei pra ele, porque assim... as asas eram por causa da capa do livro. Ah, tá. Isso. Daí eu tava lendo o livro, que é de uma série Silêncio, eu acho, alguma coisa assim. É uma série que fala Não de me anjos lembro. caídos. São livros incríveis, acho que são uns 4 livros. E aí a capa dele é impactante, assim, é um homem voando com umas asas pretas, porque ele tem o anjo negro, enfim. E aí eu mandei pra ele, porque eu viajo, né? Me falou asa, eu já me imagino, tipo, uau. Só que eu não conhecia o trabalho dele, então eu não sabia até que ponto ele ia reproduzir aquilo.
E aí eu fiquei tipo assim, tá, vai sair umas asinhas meio michuruca ali, né? Uau. Mas eu vou, qualquer coisa eu peço pra ele me dar a foto sem asa. E aí, a hora que ele mandou a foto, eu falei, meu... Colocou asa branca primeiro, né? Sim. E aí, era um dia cinza, chovendo, era um dia uó, Muito Borogodó, muito frio. E aí eu fiz foto de sunga. E aí, até aí tudo bem, né? Porque daí eu tive que ficar pulando numa pedra várias e várias vezes pra pegar a Legal. foto. Daí já aqueceu. Isso, daí já aqueci um pouco. E aí eu tive que ficar entrando na água e saindo da água pra fazer a outra foto. A gente pode postar no dia de que Bem for. linda, agora veio a imagem, agora eu lembrei qual que é. E daí ele fez, nessa foto que eu tô saindo da água, ele fez um dia de sol. Ai! Ele fez um dia de sol, assim, no fundo. Ah, e uma luz entrando. A asa Sim, branca. é meio sombrio, mas com aquela luz, assim, vindo foram, de cima, foram sabe? duas fotos, o anjo de asa branca e o anjo de asa preta, Isso. né? E aí depois eu fiquei, tipo, totalmente chocado. Assim, falei, muito legal. Foi muito legal. Eu não imaginava que ia ficar tão bom, assim. E o de asa preta ficou muito parecido com a referência. Muito parecido mesmo, assim. E aí, desde então, a gente segue nesse relacionamento, né? Aham. E a gente Foram eu já fui várias outros coisas. Eu já cenários. fui anjo, já, Aquele o cavalo. já fui o centauro, já fui... Ele queria esse centauro por tudo. Nossa, Por muito quê? legal. O que que representa pra É quem, que ele, pra o nós que- centauro, o centauro é do signo de Sagitário. A gente E tava é fazendo meu, a série Zodíaco, isso, né? e é meu Ah, ascendente, o Sagitário, é meu ascendente. E aí é um animal da mitologia que eu sempre gostei, assim, achei bonito. E aí eu acho que É seria símbolo uma... de força, né? Isso, De liberdade. de liberdade e Exatamente. também de inteligência, né? Porque o ser humano tem a cabeça do ser humano, né? Ali a parte de cima da inteligência, mas a força do animal. E aí Achei também... que você ia ser o leão nessa série. Não. A gente fez um leão. Aham. A gente fez um leão, que daí não foi Já usado tinha um signo, feito já tinha antes, feito. aham. Ele me colocou do lado de um leão. Eu já fui Poseidon, né? Ah, verdade. Com garfo, assim, com coisa. Tridente. O que mais que eu fui de louco? Você foi o homem vitruviano. Isso. O Homem Vitruviano. Ah, foi o Jules que fez o quadro, A nossa gente. obra. Muito Vocês bem. comentaram num podcast Aham, anterior, né? aham. Legal. Inclusive, eu queria até aproveitar e falar que essa fotografia artística pode ser usada dessa forma também, para projetos, né? Projetos profissionais, né? Exatamente. Porque eu faço muito isso. Já fiz capa de livro, capa para álbum musical, entende? Porque as pessoas querem algo diferente, que chame a atenção, e essa fotografia artística nos proporciona isso. A gente pode brincar com as ideias e aquilo não vai fugir do real, do tema principal, né? Que a pessoa quer abordar, quer transmitir, enfim. Então, a gente pode unir esse lúdico com o real, né? Com uma ideia, contando uma história com aquela imagem, retratando ali o seu momento, aquele projeto, de uma forma bem leve, sensível, enfim. Tá, vai me cortando, porque vai vir pergunta na minha cabeça. Pode perguntar. Esqueci. Não, é A que, espumante. não, é que tá uma explosão mesmo de informações. informação. E eu Sim. tenho que dizer, olha, ó, eu conheço você desde o início do espaço, né? 3 anos, Matheus já está conosco e tal. Sim. Mas eu acho que a gente nunca tinha conversado tanto. Precisou a gente ter um Verdade. podcast aqui pra conversar. Verdade. Foi Porque a sempre gente conversas rápidas, assim, porque né? daí a gente dia tá dia. sempre em job, né? Aham. Ou você tá fazendo as fotos, Sim. ou tá ali no espaço e eu tô fazendo outra coisa. Mas a gente nunca conversou tanto quanto hoje, viu? Adoro esse Ai. podcast. Muito Obrigada. legal. E também tava pensando, Léo, que como você fecha um ciclo, né? Eles viram você passando de bicicleta, quem é aquele moço e tal, com o intuito da foto. E hoje, 3 anos depois, o Matheus trabalha conosco, faz parte da nossa equipe, agrega o Idulis, né, sempre presente nos nossos projetos, inserido também já na nossa vida particular, que nem eu digo, já fotografou Sim. o aniversário do meu filho. Como as coisas vão do nada, Nada né? é por acaso, né? vão se fechando, já estava meio escrito, digamos. Sim. Eu lembrei o que eu ia falar. Ali em relação à fotografia, né? A fotografia muitos entendem que é você pegar a câmera e tirar a foto. Mas principalmente na fotografia artística, você precisa de um tratamento de imagem, de um pós-fotografia, que não depende da câmera. Então, dentro da fotografia, nós temos várias vertentes, né? Fotografia que retrata o aniversário, que retrata um casamento, Sim. ou que faz a capa de um livro de determinada forma. Aham. Qual que é o que difere, então, um fotógrafo que faz edição de um design, por exemplo, que faz um material que também é
é criado ali? Tipo, como que é essa Bom, diferença? o design, ele é mais comercial mesmo, né? E essa fotografia artística, ela permite a gente brincar com a realidade e a fantasia de uma forma totalmente diferente, não necessariamente comercial, entende? É mais a sensibilidade, a expressão do ser, entende? Então, é um pouco diferente a manipulação de imagem do design, porque nós usamos elementos que você vê no dia a dia, né? A gente usa elementos para agregar aquela imagem, deixar ela bonita, passar um sentimento, mas que não necessariamente é para vender, entendeu? A pessoa pode vir, por exemplo, fazer um ensaio só porque ela está num momento especial e ela quer registrar aquele momento de uma maneira lúdica, né? Entendi. Bonita, artística. Nós temos a cliente, Então, a Kathleen, sim, que fez a aniversário, né? Aham. E aí dá ela de tem presente? cavalos, a família dela Sim. vende criação de cavalos, daí ele colocou cavalos. Exatamente. Tal. Era um pouco mais difícil nós levarmos cavalos à praia. Então, a manipulação, né, nos proporciona isso. Ela facilita um pouco essa coisa do trabalho, né? Aí a gente fez a foto ali já pensando nisso. Ela me contou a história dela, que a família dela tem relação com os cavalos e aquele cavalo crioulo, né? Específico. Era daquela raça da foto, Aquela né? raça mesmo. Ela me falou que era muito importante ser daquela raça. E daí a gente fez a foto pensando nisso e na manipulação eu coloquei lá os cavalos, enfim, dei uns efeitinhos de luz e tal. E daí todo fotógrafo precisa ter essa expertise de editar ou não? Não, na verdade, se você tem esse trabalho artístico, é muito da sua Sim, autenticidade, seu- entendeu? Exatamente. Porque ali tem muito sentimento, Sim, né? com certeza. E tanto que a gente, antes do ensaio, a gente sempre tenta definir tudo que vai ser feito. Eu já penso a iluminação, como que eu posso fazer acho as imagens que eu posso manipular ali, porque é importante que nada saia fora do contexto, né? Enfim. E se sair também tu dá jeito, querida? É. Porque eu falei pra ti que era o homem vitruviano. Daí tu falou, como que eu vou Exatamente. fazer isso? Eu falei, não sei. Você não tinha estúdio na época, foi na sala da tua casa com pano branco Colocamos atrás, o pano. uma luz tudo cagada, e tu conseguiu dar jeito. Mas é isso. Mas tudo que a gente pensa antes, que a gente Fica projeta, melhor. dá certo. A gente consegue resolver se tiver algum problema ali no momento, a gente resolve, porque a gente já tem aquilo definido, né? Aquela ideia definida. Quando a gente foi fazer do Centauro, a gente precisava de um arco e flecha, ou de alguma coisa pra eu segurar, Sim. pra no espaço da minha mão, dar de colocar o arco e flecha. Daí eu peguei 2 galhos e fiquei lá, pulando com os galhos, e aí depois ele botou o arco e a flecha na minha mão. Foi engraçado, Ai. ele teve que trotar mesmo pra gente Aham. fazer aquele movimento, Até o movimento né? do cabelo, né? Aham. Aí eu fiquei trotando lá na praia, imaginando que tivesse um cavalo. Magia, né? Magia, exatamente. Magia. E do magia eu também lembro do ensaio teu, foi com a Cami. Sim. Ai, meu Deus, ficou lindo aquele ensaio dela. A Também fala um intenção do pouquinho ensaio da dela. Cami... Oi, Cami, tudo bem? Beijo. Falar um pouquinho de você. Beijinho. A gente tinha uma ideia de fazer meio fada, assim, porque ela é Ela é ruiva na linda. época, né? Com aquele cabelo maravilhoso, cacheado. E daí a gente, nossa, vamos fazer uma coisa meio fada mesmo, fantasiosa mesmo. E daí nós fomos fotografar, foi externo, né? A gente conseguiu uma floresta ali em Itapema para fotografar. É altas aventuras, né? Sim, é só perrengue, tá? Atrás das Quem vê magia das não vê fotos. corre. Exatamente. E daí nós fizemos aquelas fotos. Primeiro, a nossa ideia inicial era fazer numa mansão abandonada que tinha ali em Itapema também, mas quando a gente chegou lá, Tava- não existia mais. Tinham demolido. Demoliram. Alguma construtora já tava. Aham, já, com certeza. E a gente daí- foi uma vez lá no navio, lembra? Sim, o navio Fazer a abandonado. foto. aham. E aí a gente não conseguiu entrar no navio. Gente, vocês têm que escrever um livro O dessas navio que tem lá- São muitas situações. aventuras. Aham. O navio que tem lá em Itajaí é um navio abandonado, sabe? Tem nome Ali no aquilo? Salzeiro, se não me engano. Salseiros em Itajaí. Aham. E aí a Tem gente alguns estaleiros lá. A gente Sim. não conseguiu entrar lá. Permissão. Foi complicado. Sim. Inclusive, É que ó, se alguém pessoas tiver ouvindo... já vandalizaram, enfim. Enfim, continua, Cami. Tá, e daí o ensaio Desculpa dela a gente já não deu certo ali, então, vamos pro plano B, né? Sempre tem o plano B. E daí a gente achou essa floresta, entramos ali e começamos a fotografar. Começamos a fotografar. Aleatório. Vamos fazer, porque não era essa a ideia inicial, mas vamos fazer essa coisa fada mesmo e vai dar tudo certo.
E, nossa, ficou muito linda as fotos. Tanto que não tem muita manipulação de imagem ali nas fotos, né? Apenas um efeito de luz, assim, pra trazer essa historinha da fada, da fantasia. E, nossa, ficou sensacional. Inclusive, eu já tenho um tempo que eu tô com um projeto de uma série de fotos novas, né? Inspirada em personagens. E a gente fez uma foto, já pensando nesse projeto, que não saiu ainda, mas muito em breve vai Qual é o sair. personagem? Não posso A falar. Valente? Suspense. Era um suspense, mas agora que ele já falou, então... Ah, é a Valente? Mas É você a podia Valente. dizer que não é. Não, mas não Agora sabe já qual que é. foi. Senhor Mas não tem sincero. problema, porque a foto vai vir com coisas legais, interessantes. Eu posso ser a... Ai, meu Deus, se convidando, gente. Mas vai. ele já está mais que convidado. Vai. Como que é o Qualquer. nome da Pocahontas? Transforma. A gente pode fazer uma releitura da Pocahontas, né? Masculino. Ah, já imaginei. Vamos fazer. Já imaginei os cabelos, meu Deus do céu. A gente tem várias possibilidades pra você também, né? Tá. A gente... Gente, que HD para guardar todas essas informações e todas essas fotos, esses projetos, Aham. né? Porque tem muita coisa que aconteceu, que nem você falou, aconteceu há meses atrás, Sim. mas que tá aí guardadinho numa caixinha para vir na hora certa, né? Exatamente. Como lembrar de tudo isso, essa organização, tá tudo isso só nessa cabeça ou Tá aí. como Eu nem que é? sei como que eu organizo, mas tá aí. Porque eu não sou muito bom de memória também, É um processo sabe? criativo mesmo, Exatamente. que tu vai lembrar. E é muito disso. Às vezes, tem os bloqueios criativos, né? Acontece vamos muito. falar sobre eles Aham. depois. Mas muitas vezes você tem um insight, né? Você tem um estalo e daí vem uma ideia na cabeça. Daí eu já corro ali no Notas, já escrevo o que pode sair, enfim. E daí crio os projetos. Os projetos autorais são praticamente todos os feitos assim. Do nada vem a ideia e daí eu vou criar, vou buscar quem se encaixa nessa ideia, modelo, enfim, até a beleza mesmo, que é muito essencial no ensaio, né? Principalmente nesse ensaio mais artístico, é muito importante a beleza. Ser mais característica, né? Exatamente. Marcante. E é isso, é muito do momento, sabe? É o feeling mesmo, você ter o insight, já anotar ali e daí levar É o esse artista, projeto à né? frente. Você falando assim, eu lembro de vários artistas que falam, né, que quando estão, por exemplo, cantores, que eles estão deitados e de repente tem uma inspiração, acorda, daí tem sempre o bloquinho, o Sim. caderno e a canetinha do lado para as músicas, né? Então, Cazuza escrevia, né, assim, tem muito relato. Então, é a expressão realmente da arte, tudo isso que você está falando. Você é um artista completo, tanto nessa parte da criação, e eu não posso Obrigado. deixar de falar aqui também, que você falando, eu fico pensando, meu Deus do céu, eu nunca tinha escutado também, não sei se é o fone, O porquê, né? mas como é bonita a sua voz, realmente. Quando você Obrigado. fala, quando você se expressa, Uau. é muito bonita a voz, e isso se explica. Aí eu Vai, não quero, eu vai, quero falar vai. sobre Fala. a sua parte artística na parte musical, né? Que você participou de todo esse... conta pra mim esse negócio, conta pra nós. Como que a música surgiu na sua vida? Eu não E por que consigo você lembrar. E por que você não quis ser cantor? E se misturam, vamos lá. sabe? Queria saber se Claro. misturam. Sim. Se quando você- Clipes, nossa. Exatamente, o meu trabalho tem muita referência na música também. O Isso, trabalho com a fotografia, né? Vem muito dessa coisa dos videoclipes. Eu era fascinado por videoclipes das divas, né? Do pop, enfim. E aquilo também me fazia imaginar muito. E a música vem desde de criança, né? Comecei na igreja, quase todo mundo tem essa história. As minhas tias cantavam e eu fazia parte do coral e comecei a cantar, né? Daí eu gostava muito daquele flashback, sabe? O DVD de flashback na época que era do meu pai. E ali que reunia vários artistas, vários videoclipes de artistas diferentes, né? Da música internacional. E eu gostava muito. Eu sempre estava vendo aquele DVD, sempre ouvia aquelas músicas. E eu comecei a cantar. Eu aprendi as músicas e começava a cantar. enfim. Autodidata também. Sim, Ou estudou música? Tem muito da influência das minhas tias, que já cantavam na igreja. Então, era uma coisa que eu gostava de cantar nos corais e tal. E foi isso. Daí eu comecei a cantar
não profissionalmente, mas cantar por hobby mesmo, porque eu gostava. Até que, inclusive, lá na cidade que eu morava, em Luiz Eduardo, antes de vir pra cá, eu comecei também a fazer barzinho, entende? Porque eu precisava também trabalhar, né, de alguma forma, junto com a fotografia, né? E eu comecei a cantar, a fazer barzinho. Só que aí eu entendi que o palco não era pra mim, entendeu? Eu gosto da muito de música. cantar, eu sou apaixonado pela música. Faz assim, Só que bota uma peruca ali. Só que eu não tenho, eu não gosto mesmo do palco, eu me sinto travado, eu me sinto pressionado, entendeu? Claro, eu ia desenvolvendo isso ali, né? Porque era necessário, já estava ali, eu tinha que, né, levar à frente. Mas, por mim, não era tão confortável estar ali. E aí eu entendi que, eu prefiro fotografar mesmo, que eu consigo expressar isso mesmo, com referência na música, eu consigo expressar de uma maneira que eu não tenha, que eu me sinta tão pressionado assim, mais né? à vontade. Aham. E, inclusive, eu fui lá participar do X Factor, né? Não Vai, deu certo. como é que foi? Eu fui a São Paulo, acho que em 2017, se não me engano, 2017, 2018, para participar do X Factor, que ia ser lançado no Brasil, né? E daí foi uma experiência muito boa, né? Eu Foi ruim, não mas fui foi bom. adiante. Exatamente, foi ruim, mas foi bom. Claro que eu chorei porque eu não passei, né? Porque eu tava na expectativa. Foram muitas pessoas, foi um dia, assim, exaustivo. Na hora de cantar eu também já nem tava mais tão empolgado, porque eu cheguei às 6 da manhã no estádio lá. E eu fui ser ouvido 30 segundos às 8 da noite. Então, enfim, já tava meio desgastado. Emocional. Mas foi ótimo, porque foi experiência, entendeu? Eu consegui, o jurado falou, eu amo essa música, você cantou bem, mas não foi dessa vez. Talvez eu não estava preparado naquele momento pra isso, né? Mas foi ótimo, Nossa, né? que ódio ficar o dia inteiro lá pra... Cara, eu chorei. Experiência, gente. Eu liguei toda pra minha mãe, eu experiência. liguei pro Matheus. Eu não consegui, amor. Tô triste. Porque, claro, né? A gente fica Expectativas, né? frustrado, mas foi ótimo. Foi experiência e Me isso. fortaleceu. Me fortaleceu. Tá, então, vai. E você seguiu fazendo barzinho depois dessa experiência? Sim. Um pouco mais? Sim, até antes de vir pra cá eu fazia. Eu até postei esses dias ali nos stories a foto que eu usava, né? Pra divulgação nos banners. Meu Deus do céu. Mas isso... Era o que eu tinha no momento. Você também já estava... Você usou essa foto para dizer para as pessoas qual a importância delas investirem na sua imagem pessoal, na Exatamente. na fotografia para essa parte profissional, né? Exatamente, porque eu também fotografo, eu faço retratos corporativos, né? Eu retrato pessoas. O meu trabalho é focado em retratar as pessoas e suas histórias, entendeu? Então, assim, tem esse lado artístico, tem a fotografia artística em específico e também tem outros trabalhos que a gente consegue trazer um pouco dessa colorização, dessa coisa diferente, né? Esse diferencial, mas que também seja comercial, que seja para mostrar a sua imagem como profissional, com propriedade, enfim, para o portfólio. E é isso que eu comentei lá no Instagram, que eu usava aquela foto porque eu tinha naquele momento, né? Eu precisava com urgência e eu não tinha me preparado. Importante, tá? Se preparem, tenham fotos para usar para trabalho, porque algum momento você vai precisar e acaba que você tem que usar uma foto que não é para aquele propósito. Enfim. E foi isso. Tava voltando pra música, tava cantando nos barzinhos e quando eu vim para Balneário, eu falei, não, agora eu vou focar apenas na fotografia, mas quem sabe, né, em um futuro próximo. Tá, então dá uma palhinha. Será? Claro, aqui não tem um É que palco. eu sou tímido. Sim, Como eu sei, que eu... mas aí a gente tá aqui, agora você não tem como dizer não pra nós. Pega uma água o que aqui, que ó. eu vou cantar? Isso. Vou tomar essa água. Aí, enquanto tu tava falando, né, que a música inspira para quando você tá fazendo essa criação artística, eu já pensei que se eu fosse fazer um ensaio com você, eu ia fazer dessa música aqui, ó, que eu vi, ó, sabe? Bom, Qual que é? os clipes. Amo. Tá, então deixa ele cantar essa. Sabe? Sabe Essa? essa? Eu já tava preparada. Ah, ok.
Calma, deixa não eu, vou deixa eu olhar, achar o peraí. tom, porque... É linda, né? A mensagem. um- Eu não sabia a tradução dela, daí agora começou esses Sim, é reels com muito a lindo, tradução. né? Perfeita a letra. Uhum. Será que eu canto, gente? Vai. Estão me deixando em saia justa. Brincadeira. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Eu tenho que aquecer antes e tal. Vamos ver. I put my armor on, show you how strong I am. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a push with and no break, 'cause I'm invincible. I win every single game, I'm so powerful. I don't need batteries to play, I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Breakdown e por aí vai. Ai, gente, viu? É pra isso que eu. Deu é pra certo, isso que o gente. podcast existe, pra emocionar as pessoas, pra trazer, viu? Meu Deus. Chega, deu um maravilhoso. calor. Vai, um brinde. Um brinde. Cara, você é foda. Desculpa a expressão aí, mas. Muito bom. Obrigado, eu tô bem nervoso agora. Agora meu coração, assim, batimentos cardíacos. então vamos... Vai ter um reverbzinho depois aí nessa hora da música. Tem nada. Nada. Julius, e agora você tá com o estúdio, né? Como que isso facilita a tua vida? O que mudou pra ti? Bom, agora eu consigo trabalhar muito as ideias e manipular mais a questão da iluminação, né? Como eu falei antes, a gente Dava tem... muito mais trabalho na edição Exato, antes. a gente planeja algo para o ensaio, só que tem o fator clima, a gente não sabe como a luz vai se comportar em determinados momentos do ensaio, então é meio que inesperado, acontece algumas coisas assim que são inesperadas. E no estúdio é muito mais fácil eu trabalhar com isso, porque eu manipulo a iluminação da maneira que eu preciso, entendeu? Então eu monto toda aquela ideia e daí já fica muito mais fácil eu agregar ali na edição com aquela luz pensada, entendeu? Então é ótimo o estúdio, é mais prático também, porque a gente sabe que um ensaio externo demanda muito tempo e é muito imprevisível cansativo, é também o tempo, imprevisível. né? Exatamente. Então é isso, o estúdio facilitou muito essa criação. E traz uma privacidade também para determinados tipos Claro, de fotos, né? As tem os mamãezinhas ensaios que estão mais fazendo intimistas, as né? gestantes, né? Aham. É muito bonitas as fotos também. Tem que elogiar a parte de gestante. Nossa, onde a você, Sami né? fez o ensaio de gestante, né? Ficou lindo. Bem artístico. Bem artístico, não tem tanta manipulação no ensaio da Sami, só que a ideia era essa, né? Ser uma mamãezinha linda, naquele momento lindo ali, mas com uma pegada artística mesmo. Meu deusa, né? Ficou muito deusa, né? Eu amei, foi muito interessante fazer esse ensaio. Tu ia falar mais alguma coisa? Eu amo fotografar gestantes, tá? Gestantes, por favor, contratem. Me mandem aqui, me chamem aqui. Chama na E DM. daí a gente tava falando do tempo ali, da imprevisibilidade. Daí a gente volta lá pro primeiro ensaio que a gente fez, que o tempo tava cinza e tal. Eu entrei ali na Barra Norte, tem aquelas pedras que formam poças. Sim. Eu tava com uma camisa branca. E eu entrei dentro de uma poça congelada daquela. Meu Deus. Tava era muito frio. gelado. Daí o Jules, vai parecer que você tá dentro do útero da terra, viajando e tal. E eu falei, eu entro? Entrar na água, eu entro. Só que eu só tava tipo assim, eu vou entregar tudo pra esse garoto se ele não me fizer foto boa. Se ele não entregar eu nada. vou congelar aqui. E aí entrei naquela água gelada. E ainda bem, porque as fotos ficaram lindas. Sim, inclusive essa foto, ela teve referência num videoclipe da Ariana Grande. God is a Woman. Que ela tá sei lá, numa piscina, assim, com cores, sabe? E daí eu quis trazer essa coisa meio galáctica ali dentro daquela poça que você tava, mostrando ali o universo, a mãe terra, enfim. E ficou muito legal. A referência na música, né? No videoclipe de um artista Tá em que tudo. eu curto muito. Uau.
Sabe que esse dos perrengues de que vocês... os stories mostram tudo, né? Daí eu lembro uma vez que tu tava mostrando... Não sei onde que tu tava, mas era um lugar assim também... Ah, era com a Débora Fortes. Aham. Vocês estavam... Das raposa? Sei lá, mas era um lugar que era assim, ó... Eu só pensava, cara, como é que eles vão pra aí? Deve estar cheio de cobra. Era um pinheiro. matinho mesmo, tinha uns, isso, tinha uns pinheiros, mas o mato tava alto, cara. Aham, daí eu E a lembro que gente- depois eu passei pro Matheus bem, mãe, será que eles passam repelente? Manda eles usarem mais bota comprida, pelo menos. Eu lembro que eu falei. Não, tem que ter umas situações. Sim, e quando você vê aquela locação ali, você não dá nada, né? Só que no contexto, na composição da foto em si, fica muito interessante. Qualquer matinho, a gente pode se enfiar ali, colocar umas folhas, enfim, fica meio foto de mãe, né? Só que a gente consegue criar muito a partir disso. Eu gosto muito do externo também por isso. A gente tem várias possibilidades. Mas, como eu disse antes, né, tem a imprevisibilidade. Ah, meu Deus, né? palavrinha que me incomodou. Eu nem vou tentar falar porque também não vai sair. Imprevisibilidade, exatamente. Perfeito. E maior perrengue, Chique? O maior que você passou até hoje? Olha, na verdade foi meio perigoso, foi bem arriscado. Nessa mansão abandonada que tinha ali em Itapema, nós fomos assim meio que com muito medo, né? Porque Poderia ter um fantasma. tava bem ruínas mesmo. Tinha infiltração, enfim. E daí a gente subiu, eu lembro que tinham 3 pisos. A gente subiu no último e, por incrível que pareça, tinha uma árvore lá em cima, que era sensacional, era muito lindo. Foi o ensaio da Lara que a gente fez lá. E daí eu sempre me empolgo... Lá em Itapema? Lá em Itapema. E eu sempre me empolgo quando tô fotografando, né? Eu não olho muito pros lados, nem pra trás, nada. E daí tinha um buraco lá, onde seria o elevador, sabe? E a gente tava no último andar. E eu comecei a andar de costas e eu cheguei um passo daquele buraco. E o Matheus, né, gritou e veio e me segurou. Eu ia cair naquele buraco. Muito arriscado. Acontece muito isso. Eu sempre caio nos ensaios. As clientes também acontece de cair às vezes, entendeu? Sempre tem um perrengue. Mas esse foi o que, tipo, me gelou marcou. muito mesmo. E Porque tu refletiu o que eu tô fazendo na minha o vida. que eu tô fazendo na minha vida? Passou um filme Qual na o legado que cabeça, eu né? deixarei? Mas foi muito perigoso. E os planos do futuro agora? Ah, planos pro futuro. Calma, eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado mesmo. Eu quero manter essa linha artística, né? Quero É porque agora fazer- você começou a trabalhar com alguns famosos. Ai, Jesus. Tem ai, alguns Jesus, famosos. Meu Deus. Tem o outro lá que tu me mostrou no final de semana. que é um youtuber. Isso. Que ele não sei vai se eu posso lançar- falar. A Não gente pode. pode falar, Tá. talvez quando for ao ar o podcast já tenha saído, então. Tá. Mas eu não vou dar detalhes, né? Tá. A gente tá fazendo um projeto bem autoral mesmo. E é específico pro Halloween agora. A gente tá fazendo releitura do cinema mesmo, né? Eu não posso falar qual que é o Mas pode falar personagem. quem que é o artista. O artista é o Reinaldo. Ele tem a personagem Nath Rios, né? Que eu acompanho há muito tempo, sou super fã. E daí ele entrou em contato comigo para fazer esse projeto autoral e eu, nossa, de cara aceitei, né? Porque foi sensacional a ideia que ele trouxe. E Eu já ainda vi, estou ficou bem legal. produzindo, ainda estou concluindo Tá em esse fase. trabalho, tá em fase. Mas vai ser muito lindo. E é isso, os planos para o futuro é esse. Continuar com essa pegada artística e sempre podendo contribuir, né, com a história das pessoas, contar a história das pessoas através da fotografia artística e poder também tocar outras pessoas, mexer no imaginário das pessoas, porque tem muito disso, né? A gente faz com uma perspectiva, só que cada pessoa tem um ponto de vista, então é legal essa coisa de mexer no imaginário das pessoas, né? E essa fotografia nos permite isso. Perfeito. Muito E pra legal. quem não entendeu nada, porque que eu fiquei, ai, Jesus, 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 Jesus. É porque o Dulis fez recentemente as fotos com retratando Jesus Jesus. Luz. Isso. E a namorada dele, A Aline Campos. a Aline Campos, né? Foi divulgada nas redes sociais, ficou muito lindo. Parabéns. Obrigado. E agora, uma dica para as pessoas que estão na fotografia e querem seguir tua linha. Porque, querendo ou não, é um pouco mais difícil. Sim. É algo mais novo. Você
você difundir essa ideia, né? Isso, é algo nas mais pessoas. novo. As pessoas às vezes ficam um pouco, tipo, estranham. Aham, Elas gostam, mas não sabem se podem gostar. Tem exatamente. isso, assim? Como que... Uma dica pras pessoas, pros fotógrafos do futuro. Uma dica é treinar. Ter as ideias, né? Armazená-las em algum lugar, escreve, anota, enfim. E treine, fotografe. As 10 mil primeiras fotos que você fizer não vão ser boas. Você 10 sempre mil. vai olhar e vai pensar, não, eu podia melhorar aquilo. 10 são mil. muitas. Então Bem treine, motivadora, né? treinem e sempre Aham. Sempre tenham essa ideia em mente que eu vou conseguir expressar isso, que as pessoas vão entender que esse trabalho é importante, tem a sua importância na sociedade. E sempre que tiver alguma ideia, pesquise, busque conhecimento. Não adianta, você tem que ter conhecimento sobre diversas coisas. Então, tem uma dúvida, vai atrás, né? Como eu faço uma pessoa flutuar? Como eu fazia? Então, vai Como você atrás. fazia diferente de como você faz hoje? Ou alguma técnica é a mesma ainda? As técnicas, elas não mudam tanto, a gente só vai aperfeiçoando, né? Então, a gente faz os truques ali sempre e as técnicas são bem parecidas, desde o início até agora. Só que a gente sempre vai aperfeiçoando, colocando ali nosso toquezinho, né? E melhorando mesmo. Então é isso, fotografem, criem, que é só assim que vocês vão conseguir ter o resultado que vocês querem, que vocês almejam, né? É Perfeito. isso. E como que as pessoas te encontram? O fotógrafo das asas, né? Como me Ah, encontrar? é fotógrafo das asas, as pessoas te conhecem assim? Me conhecem assim. Fotógrafo das asas? Aham. Ai, que Que bom. lindo. Inclusive por você, né? Ah, Arrasamos. perfeito, olha. Emocionante. Como elas me encontram nas redes sociais, Isso. o meu Eu Instagram gostei desse garoto, quero fazer fotos com ele. é só ir lá, o Instagram é @julisfotos, Julis, DHULLIS, e fotos com PH. E mandar um direct, tem um link ali também do WhatsApp, eu vou conversar com vocês, a gente vai entender a ideia e é só chamar. A gente vai criar um conteúdo específico para você e é isso. E as mulheres que fotografarem com o Julius têm um desconto especial no Espaço da 20. Olha! Fazer sua produção É conosco. isso aí, então, parceria de milhões. Olha, e até vou falar, acho que eu já falei algumas vezes que eu sou muito tímida, assim, né? Então, esse podcast também é um desafio, assim, até por Somos comportamento, dois. fala correta. Mas mesmo assim, a gente aceitou o desafio. Eu tô aqui, né? Toda segunda-feira do lado do Leonardo. Cara, tipo, falar correto. Né? Porque a gente Falar tem muita correto. gíria, né? Enfim, julgamentos, né? Sim. Então, eu mesmo não olho os podcasts. Eu simplesmente venho, participo, vivo esse momento e depois eu não olho. Eu olho só as partezinhas, os nuggets que o Léo vai fazendo. Mas esse eu vou olhar. Só para ver Olha. você cantar novamente. Que honra. Eu sou apaixonada. Eu tenho aqui uma outra pergunta. Tá. Meu Deus, a gente tava terminando. Não, eu tava terminando, mas eu lembrei de daí eu vou voltar, né? Porque Tá. o podcast é nosso, a gente pode fazer. Vai, Arrasou. vai. É isso mesmo. A principal dificuldade que você sente porque você fotografa mais mulheres. Tem Sim. um número de homens, mas é mais mulheres? A A maioria é mulher. O que elas têm mais dificuldade, assim? Porque tem muito, tipo assim, eu sou feia pra ser fotografada. Tipo, o que você sente, assim, delas? Que você tem que trabalhar É por mais, isso que é assim? importante o contato inicial, a gente conversar as ideias, o que ela espera do ensaio, porque nem todo mundo tem essa afinidade com as câmeras, né? Então a pessoa pode ficar meio travada. E esse relacionamento que você cria desde o primeiro contato faz com que a pessoa fique mais à vontade. Eu tenho um atendimento muito humanizado, então eu tento deixar ela à vontade, ela fazer o que ela gosta. E ainda assim criar as ideias com o que ela traz e agregando com as minhas também, né? Então, tem um pouco de dificuldade nessa questão de direção, né? Mas, na verdade, não. Tem dificuldade em questão de poses, enfim, como ela vai se ver bonita, vai se ver bem na foto. Só que daí entra a direção de fotografia. Eu vou sempre estar dirigindo, não vou montar aquelas poses engessadas. Eu vou fazer com que ela se sinta à vontade e vou auxiliando ela em como ela pode ficar melhor. Esse lado aqui vai ficar mais interessante. Qual o seu lado? O lado que você mais gosta, enfim. E daí ela vai ficando mais à vontade. Então,
no início tem essa dificuldade, mas ao decorrer dos dias que antecedem ali o ensaio, que a gente vai trocando uma ideia, isso vai ficando mais leve. E na hora do ensaio, flui, simplesmente flui. Ali nos primeiros minutos tem sempre aquela travadinha, mas ao decorrer do ensaio vai ficando tudo muito leve e vai. E tem diferença de fotografar menino e menina, tipo, as dificuldades, ou é a mesma coisa? A mesma coisa. Tipo, é que Claro, tem gente que tem mais desenvoltura, enfim, é mais fácil, já fotografa, já tem experiência, né, à frente das câmeras, e às vezes é mais fácil, só que é igual, tanto homem quanto mulher, tem que ter esse direcionamento, né. É que o homem faz mais, Até porque mais uma cara só, né? Tipo, a mulher acaba variando um exatamente, pouquinho tem mais. os carões, né. Joga o cabelo e tal, e faz um... Mas E é aí, isso. Dai, e você como que é ser fotografada? Já foi fotografada pelo Juris e por outros também. Mas eu consegui extrair exatamente isso que você estava falando. No início é complicado, você fica envergonhada, realmente não sabe as posições, mas quando tem essa direção, Sim. essa ajuda que realmente tem por sua parte, vai fluindo. Flui, né? Daí Inclusive tem sai fotos... algumas fotos. Tem umas fotos aí pra sair, né? Ai, ansiosa. Obrigada, Ficaram Júlia. lindas. Juris, muito obrigado pela participação. Eu que Espero que você agradeço. consiga levar magia pra muita gente ainda. Espero não, vai, né? Vamos levar a magia. Isso aí. Obrigada pela sua arte. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, muito obrigado por assistirem aqui até o final esse podcast, esse episódio. Não esqueçam de curtir o vídeo, deixar o joinha, compartilhar com as amigas, comentar aqui embaixo o que Manda pra acharam. todo mundo. Mandar, compartilhar ele. E também deem sugestões do que vocês querem ver nos próximos episódios. Deem cor pros dias de vocês, sigam numa semana muito boa. E até semana que vem. Beijos. Tchau. Tchau. Agora a gente vai beber mais. Porto Vinhos. Mais um brinde agora? Pra A taça finalizar. vazia.